Nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Tudo para a glória de Deus. Em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, vai nos acrescentar esse alimento maravilhoso para nossas vidas, tudo o qual já está fazendo neste lugar esta noite. Seja tudo para a glória dele sempre, em nome de Jesus. Vamos ver agora, ouvindo a palavra de Deus, ao qual vai ser ministrada para nossas vidas, em nome de Jesus. É algo tremendo que fala a respeito, aleluias, lá do princípio, do início, quando Deus fez o homem e fez a mulher. Aleluias. Quando Deus formou o homem, e do homem tirou-lhe da costela a mulher como sua adjuntora. Aleluias. Para estar ao lado, para que o homem não fique só. Mas aconteceu algo segundo, diferenciado da vontade de Deus. Então nós vamos estar lendo e observando como as coisas ocorreram e como ainda acontece muitas das vezes nos dias de hoje, por causa de um fato que ocorreu lá atrás e hoje perdura durante todas as gerações que vêm surgindo até chegar aquele grande dia. Aleluias. A palavra de Deus nos diz assim, aleluias. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não o morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Aleluia. E ele comeu. Glória a Deus. E agora nós vemos no 7 o que aconteceu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, Deus, o Senhor Deus, aleluias, a serpente, porque fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu
aleluias, ferirás o calcanhar, aleluias, glória a Deus, glorificado, bendito é o nome do Senhor, aleluias. Olha como é tremendo o que a visão que a palavra de Deus já está nos dando por algo que aconteceu que Deus não queria que acontecesse. Aleluias. Disse no 16 a mulher: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ao homem disse: por que deste ouvir a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Aleluia. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Chamou o homem sua mulher de Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o seu duas vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, olha o que aconteceu por haver uma desobediência ao Deus da glória. A ordem que Deus deu, aleluia, Deus queria que o homem vivesse melhor do que ele vive, tanto naquele tempo como hoje. Mas a desobediência faz com que o homem viva mal, momentos ruins da vida dele. E tudo surgiu justamente ali, quando houve um conhecimento que Deus não queria, porque Deus sabia que se tivesse esse conhecimento, coisas iam acontecer ao contrário, porque o homem ia ter conhecimento do bem e do mal, e Deus não queria que o homem tivesse conhecimento do mal, e sim exclusivamente do bem. Aleluia! Exclusivamente do bem. Deus tinha algo melhor para o homem, para o ser humano. Aleluias. Algo que ia perdurar para sempre, e muitas coisas não iriam acontecer se ele tivesse obedecido a Deus. Aleluias. Nós vemos que a serpente foi punida, a mulher foi punida e o homem foi punido. Mesmo sendo criação de Deus, Deus pune. Por quê? Por causa da desobediência. A serpente, você observa que ela se rasteja. O que Deus falou? Tu vai se rastejar e vai comer do pó da terra. Porque ela, com a cara perto da terra onde for, vai respirar. Então a serpente tinha perna, porque ela perdeu algo ao qual ela não precisava ficar a cara no chão. Porque Deus falou: vai se rastejar agora. Então ela tinha perna. O que diz a Bíblia e nos induz a entender que a serpente tinha perna. Mas é tão interessante que a serpente, ela falou com a mulher. É tão interessante porque a serpente não foi a Adão, ele foi a mulher. É tão interessante, né? Ué, por que a serpente não foi até Adão e foi a mulher? Nós observamos que dentro da naturalidade, a mulher era muito envolvida, igual que estava por conversa, por falar nisso. A mulher, se ficar no telefone falando algo, igual acontece nas internet, eu vi esses dias agora, a pessoa fica ali conversando 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela vai engoldar daquilo, não sabe nem se a pessoa é o que ela está falando, mas ela é induzida a acreditar naquilo.
porque ela deu ouvido, porque ela ficou conversando. Ali Eva não fez diferente, ela ficou conversando com a serpente. Porque quando aconteceu aquilo, nós vamos observar que aconteceu algo antes, né? Algo aconteceu antes. Que a palavra de Deus diz, quando houve o pecado lá na glória, quando o querubim lá ungido quis ser igual a Deus, Deus expulsou ele lá de cima. Então ele já estava vagando nos ares por aí. Ele já estava trazendo, aleluia. E ele sabia realmente o que a serpente falou, o inimigo usando a serpente falou, era mentira ou era verdade? Era verdade. Porque Deus tinha conhecimento do bem e do mal, mas não queria que o homem tivesse conhecimento do mal, só do bem, porque ia trazer dano. Então Deus pôs de uma forma tremenda, falou assim: olha, tem uma árvore ali, nessa tu não toca, porque dela morrereis. O que é morrer? Aleluia. A serpente muito sagrada falou: Deus sabe que tu não vai morrer, é que tu vai ser igual a ele. Igual a ele não é questão de ser Deus, não, é de conhecer o bem e o mal. E ali Eva gostou da conversa da serpente, vamos conjecturar assim, porque ela deu ouvido e ela acabou obedecendo a Deus ou a serpente? A serpente. E ela comeu daquele fruto. Aleluia. Ela foi e comeu daquele fruto. E ela viu que nada aconteceu com ela. E como nada aconteceu, ela foi em Adão e convenceu ele a comer. Só que o problema é que Adão deu ouvido a quem? A Eva. Eva deu ouvido à serpente e Adão deu ouvido a Eva. Tu vê que foi um erro acima do outro. Por isso Deus puniu os três. Aleluia. Porque se Adão não tivesse dado ouvido a Eva, ele não comeria. Só Eva que ter o problema. Mas Adão foi atrás da mulher. A mulher que soube deste me deu e eu comi. Aí Deus falou: por que tu deu a ele? Tu vê como é que Deus fez a pergunta, mas Deus já sabia, mas Deus fez a pergunta: por que tu deu a ele? E por que tu comeu, Adão? A Bíblia, quando a pessoa induz a outra a fazer uma coisa, mesmo sendo errada, ela faz, ela poderia fazer ou não fazer. No mundo atual, tem muitas pessoas que é induzido a fazer a coisa errada, fora da direção de Deus. Mas ela tem a opção de fazer ou não fazer, mesmo sendo induzida, o final é ela decidir se vai fazer ou não fazer. A palavra de Deus, ela é tremenda. Olha como é que ela nos traz um entendimento da gente, porque naquela época foi ali entre duas pessoas. Hoje é muito mais. Hoje você está envolvido ali, estava Adão e Eva. Hoje você é induzido com 4, com 5 pessoas, com 2, com 3. Tudo isso pode acontecer no meio de cada um, no meio de tantas pessoas, assim como aconteceu com os dois lá. E a serpente que trabalhava lá continua trabalhando nos dias de hoje. É verdade. Só que Deus continua nos dando a direção correta. Como deu a Adão e a Eva, continua nos dando a direção correta. Para a gente seguir no caminho, na verdade, na vida. Aí nós vamos ver, olha, é magnífico a palavra de Deus. Vamos ler, vamos dar uma volta aí lá em Apocalipse. Vamos no livro de Apocalipse, deixa marcado aí. Vamos lá em Apocalipse, eu quero ler algo do Apocalipse que fala, porque nós estamos falando de quê? De serpente. Serpente simboliza muito engano e indução, não é verdade? Que a serpente induziu a Eva a desobedecer a quem? A Deus. Como ele já conseguiu, olha só como é o diabo é astuto. Como ele já conseguiu induzir aquela pessoa, precisava ele induzir mais Adão? Não, a obra que ele fez naquela mulher já foi suficiente para contaminar Adão. Não acontece isso? A pessoa ouve de uma, ouve, ela pega aquilo tudinho, a outra pessoa não precisa ir na outra, porque aquela que já conseguiu, vai lá na outra e causa o mal. É tremendo, né? Como a palavra de Deus nos impulsiona a entender e compreender como as coisas acontecem. E isso acontece muito. Aleluias. Muito isso acontece. O Apocalipse, vamos ler o 12:9. O Apocalipse está falando sobre serpente, sobre que ela age. 12:9. Para a gente entender. Aleluias. Diz assim: 12:9. Olha, vamos entender. Olha o que aconteceu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Aleluias. Que se chama Diabo e
Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha, a serpente, o que ela representa? Ela engana todo o mundo. E aqueles anjos que ficou do lado que ele também conseguiu lá, por isso que eu falo, houve um montinho lá no céu, e alguns anjos deu ouvido a ele, aquele querubim, que queria ser igual a Deus. Tanto foi ele expulso e os que estavam com ele. E a palavra de Deus nos garante que o que foi preparado para eles lá no lago, no enxofre, aqueles que seguirem ele vai para o mesmo lugar. Para isso Deus deu seu Filho, para salvar, buscar e salvar o que havia se perdido. Porque, estando perdido, vai para o mesmo lugar daquele que perdeu tudo que tinha. E ele engorda, querendo ser o que ele não é mais. Se fazendo como fosse, mas não é mais. Ele perdeu toda a essência da glória quando foi expulso para os lares, para a terra. Aleluia. Então nós vemos que quando fala de serpente, está se referindo a tudo isso. E fala assim também o 22, vamos um pouquinho na frente. Apocalipse 20, versículo 2. Olha o que diz, Apocalipse 20, versículo 2. Diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Quer dizer, Deus, ele tem aos planos de Deus. Presta bem atenção. Olha o que Deus faz, e referente a tudo, desde o início, aquela serpente, ao qual enganou Adão, e enganou Eva, e conseguiu, através de Eva, a trazer Adão para o mesmo erro que a Eva cometeu. Aleluia. Mas olha o 20:10 também, que diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você está vendo? As pessoas estão dando ouvido à serpente, está dando ouvido ao mal, àqueles que já estão condenados para o fogo eterno. E muitos estão seguindo o caminho que ela está conduzindo, ou de uma forma ou de outra. Pode ser pelos pratos de lentilha, pode ser pela astúcia dela de prender, o meio de trazer para eles, de aproximar deles, para que eles venham ver a verdade como, a mentira como verdade, para que eles possam ver tudo de bom, mas não consigam enxergar o oculto e o escondido do inimigo, que ele está no oculto e escondido. Porque até quando ele se manifesta lá nos lugares dele, o que ele ainda fala, ele não vai dizer que, ó, se vocês me seguirem, está garantido o inferno na hora de chover. Ele não diz isso, diz? Não diz. Ele começa a mostrar, começa a revelar, começa a falar, mas é tudo engano e mentira. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui a respeito destas coisas que aconteceram, vão acontecer, continuam acontecendo. Aleluia. Glorificamos a Deus, porque a palavra vai nos conduzir a toda a verdade. Aleluia. Aleluia. Se a gente for lá o 3, ver o 3 de novo, de Gênesis. Aleluia. Olha só que interessante. O 3:4. Deixa eu dar de novo em Gênesis 3:4. Capítulo 3. Versículo 4. Aleluia. Olha só o que diz. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí nós vamos lá em 2 Coríntios 11:13. 2 Coríntios 11:13. Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. 2 Coríntios 11:13 diz assim. Olha o que diz a palavra de Deus. 11:13, 2 Coríntios. Pois, olha só, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha só. É verdade. Aleluia.
o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A Bíblia fala que nem tudo que reluz é ouro, mas ele ainda tem o poder de poder se fazer como se fosse o que ele era antes, só que ele não é mais. Então, se ele já se faz como era antes, não era mais, ele está ocultando, na verdade, o que ele é. Ele encobre a condenação dele, da parte do próprio Deus. Por isso ele tem enganado muitas pessoas têm se vendido para ele, pelos bens que recebe, enquanto que o Senhor nos dá de graça, e ele fala, vamos conjecturar, eu dou até vocês aqui na terra, só que daqui tu não leva nada, porque o meu filho já voltou e preparou as moradas, então está tudo preparado para nós. Nós temos que estar atentos a isso, mas as pessoas querem gozar de tudo aquilo que o inimigo dá aqui na terra. Esquece que se você tiver em comunhão com o mundo, com tudo que é perecível, aquilo vai junto com você para o mesmo lugar. Se a gente botar Deus abaixo do que tu tem, do que nós possuímos, do que o inimigo dá, que ele dá também nas encolhas, ele faz, ou você mesmo ali botando por sua conta. Por quê? Para o inimigo, o bom é que o ser humano não receba o que Deus preparou. Sabe por quê? Porque ele perdeu tudo que tinha. Então ele ataca a humanidade para a humanidade perder o que Deus preparou. Assim como ele falou para Eva, certamente tu não morrerás, mas vai ser igual a ele, vai conhecer o bem e o mal. E olha o que aconteceu agora, conhecendo o bem e o mal. Está vendo a maldade no mundo como está? Se o homem não conhecesse o mal, não faria maldade. Mas você vê que a maldade está aumentando, mas foi tudo por falta de obediência. E através de um ser maligno que conduziu Eva aquele erro e conduziu Adão. O último que faltava para conquistar o inimigo era Adão. Era Adão, que ele já conquistou a serpente. Tu vê que a serpente era um ser vivente ali. Entrou, falou com ela, conquistou ela, dali pegou Adão e ali. O que aconteceu? Não entrou o bem e o mal? O que aconteceu? O que aconteceu? Adão e Eva saiu do paraíso. E lá está guardado, com a espada flamejante lá, ninguém anda. Para eles não comer de novo da vida, para que ele não tenha vida eterna. Porque pela desobediência ele perdeu a eternidade para o corpo que veio do pó da terra. Por isso ele diz que vai voltar. Mas Deus é maravilhoso, preparar algo tremendo para a eternidade daquele que crê, daquele que confia. Mas uma coisa, o bem e o mal entrou, né? Ela teve 2 filhos. Quem foi? Abel e Caim. Abel e Caim. Caim e Abel. E o que Caim fez? Matou o irmão. Mas por que ele matou? Porque ele conheceu o mal. Porque o mal entrou no ser humano. Só Caim não matava Abel. Você está vendo por causa de um erro como outros pagam o preço? Quando o mal entrou, Caim, com a mente maligna, o inimigo conseguiu trabalhar, já tinha, dentro do homem tem o bem e tem o mal, não adianta dizer que ele é bonzinho. Dentro do ser humano existe tanto o bem e o mal. Deus quer conduzir pelas coisas boas, o inimigo usa a maldade para destruir, para matar, roubar e destruir, não é isso que o inimigo faz? E ele não consegue fazer isso durante todos os dias? Se Caim, era Caim e Abel só, 2 irmãos, a maldade entrou, ele logo matou o irmão. Olha como é que a desobediência traz o mal e dá consequência a uma família, a um familiar. Observa como acontecem as coisas. Aleluia. E aí nós vendo esses acontecimentos, aleluia, e ele vai sempre se fazer o que ele não é mais. O inimigo ele chega naquela sutileza, até prato de lentilha. Ele dá coisa que aos olhos parece ser bom. Ele mostra um caminho que parece ser bom. Está tendo dinheiro, está tendo posse, está tendo poder, está tendo... que seja. Tudo aí no mundo, as mulheres, seja o que for. Parece um caminho bom, não parece? Pô, está agradando demais, mas a Bíblia fala que há caminhos que parecem ser bom, mas o final é a morte. Aleluia. E ele não vai dizer que o caminho seguir é morte.
Porque ele já está morto para a condenação, não tem jeito, ele está morto para a condenação eterna. E o que eu sempre falei, o demônio vai lá atormentar ele, a Bíblia fala que ele vai ser atormentado, não foi o que diz aqui? Os demônios, se não fossem atormentados, estavam bem, não estaria? Vai para lá e não é atormentado, ele vai atormentar aqueles que foram com ele. Não, ele vai ser também atormentado. Aleluia! Glória a Deus. Aí nós vemos no 3,17 de Gênesis também, vamos dar mais rapidinho no 3,17 de Gênesis, diz assim: ao homem disse: por que deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste a árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. Aí nós vamos lá em Hebreus, a pé de Tiago, Hebreus, aleluia, 6,8, vamos ver o que diz, Hebreus 6,8, aleluia, Hebreus 6,8, diz assim, antes de Tiago aí, Hebreus 6,8, olha o que diz a palavra de Deus. Mas, olha só, aleluia, glória a Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, e rejeitada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. O que está dizendo aqui? Vou ler o 7 para entender. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de quem? De Deus. Quando cai tudo bom, ela recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Aleluia. Mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação. Ainda assim falamos. Aleluia. O que Deus falou? Que para Adão ia ter que comer do sol na terra. Mas já observou que tudo que era no jardim do Éden, Deus falou: de tudo você pode comer, só da árvore que não. Então tudo que tinha no jardim do Éden, o homem poderia se alimentar, comer daquilo. Deus não botou coisas ruins lá, foi só plantação de coisas para tudo, para que ele pudesse ter o alimento que ele precisava, porque Deus formou o homem dependendo de muitos tipos. Se for pesquisar, o homem depende de cálcio, depende de ferro, depende de tudo isso, né, que a gente vê até lá no pó da terra. No barro tem tudo a mesma propriedade que tem o homem. E aí nós vemos que ali Deus tinha dado tudo. Quando tirou, agora tu vai suar. E além disso, ele disse: agora vai produzir erva ruim. Não tem erva abrolhos, ninguém vai comer, espinho. Tem também ainda tem uma zica que é venenosa. Tu vê que começou a vir coisas ruins por causa da desobediência do homem. Quando Deus preparou tudo ali bom para Adão e Eva, infelizmente deixou a serpente ali. Ela penetrou e ela conseguiu, que ela poderia penetrar e não conseguir, mas ela conseguiu fazer um estrago. E nós vemos que muitas das vezes a serpente, ela atua na vida de pessoas que fazem estrago dentro da família, dentro da igreja, dentro do trabalho, na vizinhança. Tu vê como ela escuta e ela consegue fazer. Não consegue? Eva foi feita, né? Ela foi tirada da costela de Adão. A Eva não tinha entendimento nenhum do mal. Só você não. Eles andavam à luz e é normal para eles. Tu vê quando o mal entrou, eles perceberam até nele algo que não era para perceber, era para ser natural, normalmente. Aí se tamparam, ficaram com vergonha, mas antes não tinha vergonha. O mal trouxe entendimento do bem e do mal, trouxe isso para a pessoa. E hoje essa maldade, tudo isso hoje. Mas é tão interessante que Deus, as vestes que eles fizeram de folha, era suficiente para guardar. E Deus fez algo de pele para eles, para os guardarem, para eles poderem, porque eles iam sair do Éden, eles iam para fora. Aleluia. Como é que a história mudou, né? Deus queria que eles ficassem aqui na desobediência
eles vieram para fora da onde que Deus queria. Não que Deus nos abandonou, mas o preço teve que pagar. Muitas das vezes a gente paga o preço porque não obedece a Deus. Não é que Deus não é contigo, mas paga o preço, tem uma consequência do mal. Não que Deus deixou de amar, não, mas paga o preço. E tem gente que nem o preço gosta de pagar, porque se trazer na consciência quem errou, ele pode, como Davi, continuar nos pés do Senhor. É isso que muitos fazem e muitos deixam de fazer. Aleluia! Glorificamos a Deus, porque olha como a palavra é bem expressiva para nós, como pode acontecer, como aconteceu. E eu creio que vai continuar acontecendo, mas Deus vai continuar sendo o mesmo Deus. Com poder e autoridade para tudo. Nós é que temos que se moldar segundo a direção de Deus. Aleluia. Nós devemos a cada dia estar em frente do entendimento, do conhecimento pela palavra, em nome de Jesus, pela sua palavra, pelo aquilo que Ele está nos concedendo de ter, de poder guardar dentro do nosso subconsciente, porque o ensinamento dele é para que a gente prossiga nesta caminhada. Aleluia. Como nós temos que ter o cuidado, por isso que a Bíblia pede vigiar e orar. E se está de pé, tem que ter cuidado para que não caia, porque Eva estava de pé, Adão estava de pé, mas a serpente conseguiu derrubar os dois na desobediência. Você vê aqui, né? Um botou culpa no outro. Ei, Deus ele fez o seguinte, ele é justo. A serpente errou, vai pagar um preço. Eva errou, vai pagar um preço. Adão errou, vai pagar um preço. Deus é justo. Por quê? Porque o erro não justifica o outro. Adão, tudo bem, você foi, eu vou deixar. Não, Deus não deixou. E nós vivemos nisso tudo desde que houve aquilo ali no Éden. A desobediência traz prejuízo. A desobediência traz até condenação, traz morte, traz angústia. Aleluia! A desobediência deixa de você viver tudo que Deus quer que você viva. Porque Deus tem muito mais para nos dar do que o diabo para tirar. Por isso nós temos que estar atento. Não trocar a tua bênção pelo prato de lentilha. Não fazer permutação do que Deus te deu com o que o mundo te oferece. Aleluia! Nós temos que estar atento, porque a palavra de meu Deus, a palavra é tão tremenda. Ela começa a fluir de uma forma que a gente começa a ter uma visão melhor da direção de Deus na nossa vida. E na direção do inimigo, como ele trabalha também contra as nossas vidas, contra os planos de Deus na nossa vida, contra a direção de Deus na nossa vida. E muitos de tem desvirtuado. Não vai, desvirtuou Eva. Aleluia, e Eva conseguiu Adão. Então nós temos que vigiar. Oração. Tem que orar, mas tem que ter ação. Tem que levantar a espada. Tem que puxar as promessas da Bíblia contra as astúcias do mal. Aleluia. Onde quer que tu esteja, seja onde for, lembre-se de que você precisa manusear bem a tua espada, ou seja, a palavra de Deus, porque ela é poder e autoridade. Aleluia. E é um ensinamento que nós vamos continuar aprendendo. Nunca vamos ser suficiente para tudo o qual está se desenvolvendo do mal, que a gente possa dizer, tá bom, vou lutar. Não, nós temos que prosseguir, porque o mal também prossegue, mas ele tem um fim. O mal vai ter um fim em determinado tempo. A nossa caminhada é para até onde nós pararmos com a vitória. Vitória em quem? Em Cristo Jesus. Porque se tu estiver com Ele, quando chegar o fim, você venceu. Porque você perseverou até o final. Crendo em quem? Jesus. Como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluias. Glorificamos a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado Deus, glorificado, bendito o nome do Senhor. Pai maravilhoso, Pai, o que Tu nos trouxeste pela Tua palavra, Deus.
Nos fortalece, abre o nosso entendimento para compreender mais a profundidade, Deus, meu Pai, e vem a Tua palavra para nos fortalecer até nos dias maus, Pai, para que nós possamos estar atentos nos dias de engano ao qual o inimigo tem lançado, Pai, e as situações que tem criado, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, continua nos moldando, continua nos fortalecendo, mas sempre esteja conosco, Pai, como Tu fazes, dando ordem aos anjos ao nosso respeito. Precisamos, Deus, meu Pai, do entendimento, nós precisamos do livramento, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos do Teu perdão, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, o que nos faz de pé, a força que vem do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, continue movendo não só na nossa vida, mas através das nossas vidas. Por isso, repreende, Pai, a enfermidade, seja física, seja, meu Deus, espiritual. Repreende os laços, as investidas do mal contra cada um de nós, contra a família, contra os familiares, contra os nossos amigos, nossos vizinhos, Pai, contra as igrejas que estão sendo atacadas pelo mal, Deus, mas as que estão no engano, as que foram, meu Pai, enganadas pela serpente, começam a revelar o oculto e o escondido. Senhor, meu Deus, começa, Deus e meu Pai, a desviar, Deus e meu Pai, todo entendimento do mal, que a Tua verdade resplandeça, dissipando todas as trevas ocultas e escondidas dentro dos altares, nas igrejas, aonde quer que esteja, em nome de Jesus Cristo. Mas aqueles que aderiram, Pai, está nas Tuas mãos, Deus. Aleluias. Porque, Senhor, foi o Senhor que começou a boa e perfeita obra nas nossas vidas e é fiel e poderoso para completar. Glorificamos o Teu nome, te exaltamos e te bendizemos, Pai, não só hoje, mas para todos sempre. Obrigado, Senhor Deus e meu Pai. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por cuidar das nossas vidas, por nossas vidas estar nas mãos do Senhor. Por isso confiamos na vida daqueles, Pai, ao qual tem pedido oração. Aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão no caderno ali, Deus, nos papéis, Deus, anotado. Cada situação entregamos na mão do Senhor e pedimos que a Tua misericórdia o alcance, que eles sejam resgatados, a Tua graça seja sobre eles, sobre cada um deles, Pai. Do menor ao maior, do mais novo ao mais ancião e idoso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oramos ao Senhor, agradecemos, Pai, e aqueles que não estão ouvindo, Pai, que não estão assistindo, receba do Senhor não só a palavra, mas receba a cura, meu Pai, receba a força, receba o renovo, restauração, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sejam abençoados, mas o Teu nome sempre glorificado, pois a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Glorificado, bendito é o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus te glorificamos, exaltamos. Obrigado, Pai. Continue, meu Deus, prepara tudo para o domingo, da mesma forma, com toda a liberdade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A fala de palmas para esse Deus maravilhoso, glorificado, bendito é o Senhor, hoje e sempre, eternamente. Amém.